Igreja Evangélica na Europa, uma análise crítica sobre a perspectiva de plantadores de igreja. Mediante isso, meus irmãos, eu gostaria de apresentar, em primeiro lugar, a visão geral desse trabalho, que é formado por questão norteadora, introdução, justificativa, objetivos, revisão histórica, fundamentação teórica, metodologia, possibilidade de uma pesquisa, questionário, resultados de discussões, análises e reflexões, considerações finais, também os trabalhos públicos. Diante disso, meus irmãos, todo trabalho, para que venha ter uma boa abordagem do tema, ele precisa fazer perguntas. Assim como uma pregação bíblica, nós necessitamos perguntar o texto, o que é que ele quer falar a nós. Assim também esse trabalho tem perguntas que, desde que eu entrei no seminário, que desde que comecei a entender sobre missões, fiz para mim mesmo, que é: por que o europeu abandonou a Deus? E o que fazer para que eles voltem a Deus? O que a Igreja de Jesus Cristo, o que a Igreja Cristã Evangélica tem feito para que esse povo retorne à fé? Mediante isso, meus irmãos, iniciaremos exatamente a nossa introdução do trabalho, destrinchando em 3 pontos principais a nossa apresentação: o declínio do cristianismo na Europa, o cristianismo como uma história do passado e em busca da restauração. Em todo o mundo, o Evangelho tem tomado forma nos corações daqueles que foram predestinados, eleitos ou que escolheram ao Senhor. O Evangelho, ele tem sido um refúgio bem presente nos corações daqueles que têm fugido da realidade desse mundo, buscando um ponto de paz e fortaleza. Mas, mediante todo esse explorar, mediante o caminhar da igreja do Evangelho, dúvidas surgem no coração das pessoas, temores, medos, desolações, e é exatamente nesse cenário que a igreja cristã, tanto na Europa, como creio que em todo o mundo, está. Um povo que tem uma fé no seu coração, mas que muitas vezes deixaram essa fé se perder, e por isso o declínio do cristianismo na Europa. E esse declínio do cristianismo na Europa, meus queridos, ele começou a retirar dos corações das famílias o temor a Deus. E além de retirar esse temor a Deus, uma sociedade que era judaico-cristã, agora passa a ser uma sociedade fundamentada na razão, onde a razão é quem comanda. Mediante essa realidade, a fé protestante ela tem se reinventado no continente europeu. A fim de quê? A fim de que o Evangelho venha ser pregado da forma mais clara e da melhor forma possível. Diante disso, eu gostaria de apresentar dados de uma pesquisa que, de fato, qualificam o meu projeto. É exatamente os dados do movimento Lausanne na Europa, que destacam que a Europa tem se tornado menos cristã nos últimos 120 anos. Um continente onde 95% das pessoas se declaravam cristãs, em 120 anos, depois desse período de tempo e com o avanço das pesquisas, viram que hoje apenas 76% desse continente se declara cristão. Isso não quer dizer que eles são cristãos. Eles se declaram. Eles são pessoas que professam uma fé nominal, uma fé pela qual eles não lutam mais, uma fé pela qual eles deixaram de lado e se tornou uma história do passado. Mas a igreja cristã de todo mundo hoje faz um movimento inverso, porque um dia a Europa, berço de João Calvino, berço de Martinho Lutero, berço da maior força missionária do mundo, enviou missionários para esse país, para que o Evangelho fosse pregado e vidas fossem salvas como as nossas vidas. Hoje, o Brasil envia missionários para a Europa, a fim de restaurar um povo que deixou a fé como história do passado. Mediante isso, a justificativa desse trabalho, esse trabalho se justifica pelo fato da Europa, que um dia foi o detentor da maior força missionária cristã no mundo, alternamente, andar mergulhado em seu ateísmo e grande rejeição da verdade. Diante disso, eu gostaria de apresentar agora os objetivos desse trabalho. O objetivo geral desse trabalho foi analisar as razões do declínio do cristianismo na Europa. Além disso, investigando os fatores socioculturais e espirituais que contribuíram para o avanço da fé.
identificando as ações adotadas pela igreja cristã para promover o retorno à fé entre os europeus, como eu já tinha falado na introdução. E eu gostaria de ser bem enfático nesses 3 objetivos, porque, meus queridos orientadores e aqueles que estão analisando esse trabalho, vocês vão ver que ao longo do projeto, em cada etapa, nós estaremos sanando e concluindo cada objetivo desse específico. Em primeiro lugar, investigar as causas históricas e socioculturais que levaram ao declínio da fé. E nada melhor do que a história para falar disso. Em segundo lugar, analisar o impacto do secularismo, do pluralismo e materialismo sobre a fé cristã no continente europeu. Por quê? Porque vocês vão entender que no decorrer da história, essa tríplice dificuldade do povo europeu é o que exatamente tem feito as pessoas abandonarem a fé. E, por fim, identificar o que a igreja tem feito. As ações estratégicas adotadas pela igreja cristã contemporânea para promover o retorno à fé entre os europeus. Mediante isso, meus queridos irmãos, eu queria, nesse momento, trabalhar uma revisão histórica. Essa revisão histórica que é muito importante, porque ela inicia exatamente com o nascer da igreja apostólica. Meus irmãos, a primeira coisa que devemos salientar do nascer da igreja apostólica é porque essa igreja ela nasceu. E quem firmou as suas bases foi o próprio Jesus Cristo. Essa igreja, para James Ekman, por Luís V, em um dos seus livros, ele diz que no dia de Pentecostes, a igreja cristã nasce. O mistério das línguas, de onde 120 pessoas estavam, e tomou aquele povo e capacou, e levantou um simples pescador para pregar o evangelho. Naquele dia a igreja nasce, após ali a pregação de Pedro, mais de 3.000 almas são acrescentadas naquele dia. Diante disso, meus irmãos, eu também não posso deixar de afirmar um dos grandes precursores do nascer da igreja apostólica, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de plantar a primeira igreja do continente europeu, a igreja de Filipos. Em segundo lugar, meus irmãos, essa igreja que agora nasce cheia de fé, de vigor, como um exército caminhando em vitória, em desbravar os horizontes, a caminhar até os confins da terra, ela agora passa de uma posição de perseguida para uma posição de uma igreja agora que é acolhida. Constantino acolhe a igreja e torna a fé cristã uma fé de Roma. A igreja agora vira a igreja católica, a igreja universal, a igreja de Roma. E mediante isso, uma igreja em reforma. Essa igreja começou a passar por reformas, porque essa igreja antes era um movimento espiritual, religioso, com o propósito de pregar o evangelho. Mas agora ela começa a ser um instrumento que não apenas foi utilizado com a finalidade que Cristo deixou, que foi pregar o evangelho, mas um instrumento de opressão para as pessoas. Um instrumento que colocava indulgências, um instrumento que vendia pedaços do céu. Esse não é o evangelho de Cristo é Deus. Por isso, por esses e outros motivos, Martin Lutero, Wycliffe, John Hus e outros reformadores falaram e escreveram e debateram sobre uma igreja em reforma. A igreja precisava ser reformada. A igreja precisava voltar-se para as Escrituras. E apesar de tudo isso, para que possamos ganhar tempo, essa igreja passa, Martinho Lutero ali, aproximadamente no século XVI, Martinho Lutero institui as suas 95 teses e o processo da reforma protestante é iniciado. E agora nós vemos os frutos desse processo. Processo árduo, processo doloroso, processo que tirou a liberdade de muitos, mas essa igreja ela dá frutos. Porque Tertuliano já dizia uma coisa muito interessante, é que o sangue dos mártires era o adubo para o crescimento dessa igreja. E essa igreja cresceu, e essa igreja deu frutos. Na Alemanha, Martinho Lutero estava lá, nos países escandinavos. Na Suíça, Corinto Zwingli estava lá pregando o evangelho. Na França, na Holanda, estava João Calvino também pregando o evangelho. E a igreja cresceu. E a igreja chegou na Inglaterra, através da igreja anglicana. E dessa igreja anglicana, essa igreja expandiu horizontes e chegou até a América.
ali nos Estados Unidos e nessas regiões mais próximas. Por fim, meus irmãos, essa igreja avançou. E essa igreja chegou até nós. Nós somos o fruto dessa igreja. O fruto do penoso trabalho desses homens somos nós. Mediante isso, agora entramos no cerne desse trabalho, que é exatamente a nossa fundamentação teórica. E essa fundamentação teórica ela vem tratar exatamente as causas do abandono da fé. Certo? E o abandono da fé em busca de quê? Em busca da razão. Em primeiro lugar, esse movimento ele começa junto da reforma. Porque a reforma protestante ela não aconteceu sozinha. Ela não foi um marco só na história. A reforma protestante ela aconteceu junto de outros movimentos, como o movimento racionalista. Ela está acontecendo em comum, no mesmo tempo. E as pessoas agora elas buscam abandonar a fé em busca da razão. O espiritual foi deixado pelos números. O pensamento em um ser supremo foi deixado pelo empirismo. As pessoas agora queriam testar a fé. E aí nasce o racionalismo com o pai René Descartes, ao qual, nesse trabalho, nós temos estudiosos que se dedicaram a explicar o racionalismo, como McGrath, Keynes e Alter Souza. E diante disso, meus irmãos, a igreja, mediante um cenário racionalista, agora começa a ter uma teologia mais ortodoxa. Eles estão preocupados em dar respostas a tudo que os racionalistas colocavam em xeque. E, no entanto, buscando dar respostas, essas pessoas agora não se perdem. Apenas sentadas em cadeiras, em sua ortodoxia, que não se transformou para o seu verdadeiro, em ortopraxia. E essa igreja, ela parou. Mediante isso, mediante o racionalismo, o lema da reforma, o justo viverá pela fé, foi transformado em o homem viverá pela razão. E surge dessa corrente duas coisas bastante interessantes, que é exatamente o deísmo e o iluminismo. O deísmo, meus irmãos, para ser claro, eu sei que muitos aqui não têm uma formação teológica, é um pensamento como se Deus fosse um grande relógio e desse cordas em um relógio que ele mesmo criou, colocasse nessa mesa e deixasse esse relógio lá parado. É um Deus que não se relaciona com o seu povo. E, além disso, é um Deus que a razão pode explicar. Mas já dizia o anúncio do meu orientador pastor muito, ninguém explica Deus, muito menos a razão. E essa é a verdade. Diante disso, o movimento iluminista, ele também vem com esse culto à razão. E o povo que antes vivia por fé, como Martinho Lutero destacou, o justo vive por fé. O movimento iluminista quis colocar no coração do povo. Você vive pela razão. Diante desse cenário, seguem os três pilares dos maiores inimigos da fé cristã em pleno o século XXI. E eu creio que também em pleno esse tempo, que é o secularismo, o materialismo e o pluralismo. O secularismo, meus irmãos, nada mais é do que uma corrente filosófica e ideológica que busca a separação do Estado da religião. O Estado agora ele não pode priorizar mais nenhuma religião. Por quê? Porque a religião tem sido um peso para o Estado. E, além disso, o avanço do pensamento crítico, onde pessoas como Isaac Newton e muitos outros autores desse tempo, desse período, eles começaram a bater de frente com a fé. Por quê? Porque a fé não conseguiria ser provada pelos números, a fé não conseguiria ser provada pelo pensamento empírico. E, diante disso, Timothy Keller trata muito bem em seu livro, O Deus na Era Secular, o que é a secularização. Ele diz que a secularização pode ser dividida em três pontos. Em primeiro lugar, uma sociedade secular. Uma sociedade que se separa totalmente do Estado. Um Estado que agora ele não tem mais força. Uma igreja que agora ela não tem mais força, ela não tem mais vez, mediante o poder político. Em segundo lugar, ele trata a pessoa secular. O que é uma pessoa secular? A pessoa secular é exatamente aquele que tira da sua mente a figura de Deus. Deus, para ele, não existe mais. E agora, o seu culto
aos seus materiais. O seu culto é ao aqui e o agora, é o que eu tenho. E diante disso, uma pessoa secular, ela vive em uma era secular. A era do aqui e do agora. Esse é o primeiro inimigo da fé cristã. É o inimigo que tira a visão eterna do coração das pessoas, fazendo as pessoas viver o aqui e o agora, esquecendo que existe uma eternidade para mim. Diante disso, o secularismo agora lança duas realidades que têm entrado até dentro das igrejas, em alguns contextos, que nós temos faltado, não prestado tanta atenção, o materialismo e o pluralismo. Meu tempo, como foi aqui, por favor? 15 minutos já para apresentar ainda? Não, já usar, vamos rápido. Então, materialismo e pluralismo. O materialismo conhecido, o materialismo de Karl Marx, ele vem exatamente tratar o quê? Que as pessoas agora não é mais a vida que tange as nossas escolhas, mas é o material. É o que eu tenho que sim eu sou. Essa é a realidade do materialismo. E o pluralismo é exatamente uma tradição que não é nova. Ela já vem aí da tradição humanista do racionalismo. Além disso, uma pluralização religiosa. Agora, toda forma de fé é válida e até aqueles que não têm fé podem falar da fé. E, em terceiro lugar, eles buscam uma sociedade livre. Mas mal eles sabem que uma sociedade que abandona a fé é uma sociedade presa em seus pecados e seus limites. Mediante isso, dois textos bíblicos que exatamente embasam todo esse trabalho está na grande comissão, que é de conhecimento de todos, e também Romanos 10, 14 e 15, eu vou ler apenas esse. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Diante disso, meus irmãos, as aplicações metodológicas da pesquisa foram, em primeiro lugar, um levantamento bibliográfico para afirmar a nossa base com a revisão histórica e também a nossa fundamentação teórica para entender o motivo do povo europeu ter abandonado a fé. Além disso, uma pesquisa qualitativa e quantitativa utilizando um método de triangulação. Porque o método de triangulação é fundamental para quê? Porque aquilo que é qualitativo, junto com o que é qualitativo, nos dá uma clareza maior dos dados que nós analisamos. E, por fim, os questionários. O nosso questionário, ele contou com 9 perguntas que foram enviadas a 15 entrevistados, entre eles missionários e pastores que atuam no campo europeu, ao quais muitos estão lá há mais de 30 anos. E tivemos a oportunidade de conversar frente a frente com esses homens e de entender também o seu questionário em 9 países europeus. De acordo com Marconi Lato, a pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema a partir de referências. E para ter sim, a triangulação oferece uma visão mais abrangente e robusta do fenômeno estudado. Diante disso, meus irmãos, vamos para nossas análises, que teve 5 passos: a elaboração do questionário, recolhimento das informações, análise qualitativa e quantitativa e os resultados de discussões. Diante disso, vocês podem ver as nossas 9 perguntas que nos nortearam, da qual gostaria de analisar de forma rápida 3, que são, na sua visão, qual a real situação do cristianismo no continente europeu? Em segundo lugar, quais as maiores dificuldades que o cristianismo tem enfrentado no continente europeu? E, por último, quais as ferramentas de plantio que a igreja tem feito? Lembra que eu vos disse que, no princípio, buscaríamos entender o real estado, depois buscaremos entender as dificuldades e, por fim, o que a igreja tem feito. Está aí o cenário dos nossos objetivos. E, meus irmãos, diante disso, na sua visão, em qual situação se encontra o cristianismo protestante evangélico na região que você trabalha? Diante disso, meus irmãos, está aqui os 9 países ao qual tivemos entrevistados. E destacamos essas respostas por um fato que o cristianismo está em declínio ou o cristianismo está em ascensão. Por quê, meus irmãos? Porque a pesquisa qualitativa, ela nos deu o cenário, por mais que não seja um cenário global, mas é uma ideia exatamente daquilo que nós entrevistamos, da sua visão. O que é que tem acontecido? Em País de Gales, um dos países que participou por um dos maiores avivamentos da história, pela pessoa de Eden Roberts, um avivamento que invadiu todo mundo, agora é um país que se encontra em uma situação muito difícil para o cristianismo. Além disso,
O cristianismo na terra de Martinho Lutero, para o nosso entrevistado. O cristianismo é de perda de importância, onde a igreja não tem papel no dia a dia das pessoas na Alemanha. Nominais. Cristãos nominais. E os países em ascensão, como Romênia e Áustria. Na Romênia, segundo a nossa entrevistada, o cristianismo tem um crescimento leve, mas consistente. Romênia, que um dia foi um dos lugares do comunismo mais aplacou a mente das pessoas, agora está crescendo. Porque aqueles que um dia foram presos conheceram a liberdade, e a liberdade é o evangelho. Diante disso, na Áustria, a igreja é pequena. Ela é pequena, desconhecida. Entretanto, a igreja evangélica está no processo de crescimento. Isso é o que nos alegra. É porque o reino de Deus é glorificado. Não importa a tribulação, não importa a luta. Jesus sempre vai ser e sempre será o Rei do universo. Mediante isso, meus irmãos, a nossa próxima pergunta é: quais as dificuldades enfrentadas pela igreja cristã protestante na região que você trabalha? Diante disso, vocês podem ver que elencamos são respostas dos nossos próprios entrevistados, onde não temos opções, mas eles ficaram livres porque eram qualitativas de dizer quais eram as dificuldades. E como vocês podem ver na nossa análise, 67% dos nossos entrevistados declararam que um dos maiores inimigos da fé cristã é o secularismo. 56% pluralismo religioso. 56% materialismo. 45% pressões sociais, 34% desconhecimento da igreja evangélica e 23% a perseguição governamental. Diante disso agora, analisando o que já foi dito na nossa fundamentação teórica, você pode entender o que esses países têm vivido quando se fala de secularismo, quando se fala de materialismo e pluralismo. É uma sociedade sem dar importância a Deus. É uma sociedade plural, onde o cristianismo não é a verdade com V maiúsculo, como disse Francis Schaeffer em um discurso na faculdade de Notre Dame. Não é. É um cristianismo que ficou como história do passado. E são pessoas que buscam apenas no material, na força das suas mãos, a alegria e a força para viver. Diante disso, a sexta pergunta que analisamos vem destacar exatamente agora o que a igreja cristã ela tem feito mediante tudo isso. E diz: quais as ferramentas de plantio de igreja que apresentaram bons resultados no seu contexto? Cite no mínimo duas. Diante disso, meus irmãos, partindo para a análise, tendo aqui as respostas dos nossos entrevistados, nós destacamos que a ferramenta que mais tem fluído, que mais tem dado efeito no plantio de igreja é o relacionamento interpessoal. Professora Bernadette, se hoje eu pudesse conjecturar ou falar com as minhas palavras o que Jesus disse em Mateus 28, ele diz assim: ide por todo mundo e faça amigos. Fazer amigos dá solução na Europa. Fazer amigos do Evangelho, pessoas que veem você sempre cristão na íntegra, não é em palavras, transforma vidas. E a prova fiel é que o nosso trabalho, com uma análise de 15 missionários, mostra que o relacionamento interpessoal é uma das maiores ferramentas do plantio de igreja em uma sociedade secular, em uma sociedade plural, em uma sociedade materialista. Diante disso, os pequenos grupos. Agora, com quem eu me relaciono, eu levo para um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo, professora Taíne, essas pessoas que foram abraçadas por um relacionamento, agora elas são evangelizadas, agora elas são discipuladas e o cristianismo cresce. Mas eu queria destacar, meus irmãos, uma coisa bem interessante que aconteceu na Itália, que no Brasil acontece com muita frequência. Uma das ferramentas mais utilizadas, as mídias sociais. Meus irmãos, na Itália, um país com menos de 1% de cristãos, as mídias sociais têm sido uma ferramenta para pregar a palavra de Deus. Um movimento cruzado estudantil, conhecido como CRU, fez um estudo. E as pessoas buscam agora na internet sair do encalço, das profundezas, do desânimo que entraram. E o movimento cruzado estudantil agora, professora Bernadette, ele montou questionários para tratar essas pessoas, para evangelizar essas pessoas. E o melhor, pastor, sabe o que eles fazem? Depois dessa pessoa, professora, ser evangelizada, agora ela é destinada a uma igreja em mais de 44 países, inclusive na Itália. Olha que ferramenta poderosa as mídias sociais.
Diante disso, temos os demais resultados como as ferramentas que não apresentaram como resultados, na quais eu posso destacar o evangelismo de rua, o evangelismo porta a porta e, em alguns lugares, por exemplo, ação social desbalanceada. O evangelismo de rua não é mais uma solução para a Europa, diferente do Brasil, porque aqui no Brasil nós evangelizamos na rua a todo momento, entregamos panfletos lá no coração. As pessoas não são tão relacionais quanto o brasileiro. Diante disso, temos aqui demais resultados como o preparo pré-campo dos plantadores de igreja. Diante disso, nós destacamos que de 15 plantadores, apenas 2 não tinham preparo. A grande maioria tinha um preparo teológico e um preparo missiológico. E 2 dos nossos entrevistados também tinham mestrado na área missiológica. Assim sendo, as idades dessas igrejas. Destacamos aqui igrejas entre 1 e 5 anos, entre 10 e 20 anos, 20 e 30 anos, e 30 anos ou mais, como é o caso da Alemanha, uma igreja centenária, com mais de 200 anos de existência, onde um dos nossos entrevistados citou. E o número de membros também. As igrejas na Europa, meus irmãos, são igrejas minúsculas, comparadas às igrejas no Brasil. A grande faixa etária das igrejas na Europa tem de 10 a 30 pessoas. Em nossas igrejas atuais no Brasil, 10 a 30 pessoas têm um pequeno núcleo, tem um ministério pastoral. E é essa a realidade. Como podemos fechar os nossos olhos para um país que clama pela restauração? Para pessoas que, por mais que lá no passado, homens e mulheres foram falhos em repassar o evangelho para os seus filhos, que agora não clamam como eu posso fechar os meus olhos para essa realidade. Entender que o evangelho precisa ser pregado lá. E que nós necessitamos fazer esse trabalho oposto, agora indo levar a palavra de Deus de salvação. Diante disso, nas reflexões, comprovamos a real situação da igreja cristã da Europa. Foram comprovados pelos resultados, foram comprovados pela nossa revisão histórica e a nossa fundamentação teórica. De fato, a igreja cristã na Europa está em declínio, está afundando em seu ateão. Dentre todos esses países, grande parte dos entrevistados, os países representavam apenas 1, 2%, e os que estavam em ascensão, 5%. De cristãos protestantes evangélicos. Além disso, os desafios foram validados. Não é mais desculpa para nós dizer que não existe desafio na Europa, porque a Europa precisa de mão de obra. Destacando aqui as palavras de Ronaldo Dório, o plantio de igreja é a forma mais necessária, é a forma mais pulsante de que o evangelho perdure uma nação. E como a igreja brasileira pode mudar um pequeno cenário disso, ou muito, plantando igrejas na Europa. Nós, a nação do cristianismo, a nação que já a fé protestante dá passar a fé católica, precisa pregar o evangelho na Europa. Por fim, as ferramentas analisadas. Existem ferramentas. Você agora conhece as ferramentas. Relacionamento interpessoal, pequenos grupos, mídia social, pregação dispositiva, todas essas são ferramentas que não são de outro mundo, professor. São ferramentas que já praticamos em nossas igrejas locais. Sendo assim, as considerações finais é que existe urgência de evangelização no continente europeu. O continente europeu precisa de novas igrejas. O continente europeu precisa de missionários capacitados, cheios do amor e cheios de Jesus Cristo, para transformar a realidade daquele lugar. E os desafios, meus irmãos, não são simples. Até porque o próprio Jesus nunca prometeu coisas simples. Ele disse que no mundo tereis aflições. As aflições virão, mas o evangelho continuará a crescer naquele lugar. E estratégias. A igreja cristã tem essas estratégias. A igreja do Brasil é uma igreja dotada de 2 talentos que tem estratégia, professor, para transformar corações na Europa. E, por fim, meus queridos, trabalhos futuros é exatamente realizar uma análise detalhada dos dados coletados, com ênfase nas ferramentas de plano, porque eu creio que isso é o que vai surtir o maior efeito. E desenvolver um estudo aprofundado sobre a capacitação missionária específica para o campo europeu, analisando as principais necessidades e desafios enfrentados e, por fim, conduzir uma pesquisa mais ampla em toda a Europa,
para que, de fato, tenhamos dados mais concretos, dados mais claros dessa realidade. E não tenho mais o que apresentar a vocês. Eu agradeço por essa oportunidade que Deus abençoe. Estamos graças a Deus por esse momento, porque ele inicia Bom dia. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria, né, ter vocês aqui para a nossa primeira apresentação TCCs nesse novo formato do seminário. Então, nós estamos muito felizes com todos que estão aqui, com os alunos que conseguiram vencer mais esse desafio, né? Estão aí já perto de terminar o seu curso, marcando com essa apresentação hoje do TCC. E hoje nós vamos iniciar, né, a banca de TCC, o curso de formação ministerial em Teologia e Missões do Seminário Judaico. Então, nós, para iniciarmos, eu gostaria de convidar a banca, que vai fazer parte desse momento, a nossa querida professora Bernadette Silva. Ela é a banca que vai examinar, e o orientador do Vinícius Thomas Litz, nosso diretor, e a professora Cristiane Marinho, a professora da disciplina. E, por fim, né, tão importante quanto o nosso querido aluno Vinícius Miguel. Antes de iniciar, eu tenho algumas instruções, certo? Para que a gente possa seguir naturalmente a nossa banca. A primeira é que Vinícius terá um tempo de 20 minutos, 5 minutinhos de tolerância, certo? 25 minutos, vai estar marcado aqui no relógio, para você não se perder.
A banca examinadora ela terá um tempo de 10 minutos para argumentações, possíveis perguntas. Depois disso, Vinícius ele vai se retirar, a banca vai conversar um pouco e você vai ter mais 5 minutos para responder as perguntas, ok? Depois a professora Cris, ela vai estar passando a avaliação geral da banca, ok? Então, boa sorte, Deus abençoe e bom trabalho. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é muito de alegria estar aqui concluindo essa missão que Deus colocou sobre as nossas vidas. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter chegado até aqui, a minha família e a minha igreja, a pessoa do meu pastor Tiago, por ter investido em nós. Também agradecer esse seminário, a pessoa de Valesca, toda a parte acadêmica, e aos meus professores que estão aqui hoje a me examinar. Gostaria de dizer para vocês, esse trabalho também é de vocês, porque toda a minha formação veio através da vida de vocês, e eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Para não perdermos tempo, vamos direto ao tema, que é a Igreja Evangélica na Europa, uma análise crítica sobre a perspectiva de plantadores de igreja. Mediante isso, meus irmãos, eu gostaria de apresentar, em primeiro lugar, a visão geral desse trabalho, que é formado por questão norteadora, introdução, justificativa, objetivos, revisão histórica, fundamentação teórica, metodologia, possibilidade de uma pesquisa, questionário, resultados de discussões, análises e reflexões, considerações finais, também os trabalhos curtos. Diante disso, meus irmãos, todo trabalho, para que venha ter uma boa abordagem do tema, ele precisa fazer perguntas. Assim como uma pregação bíblica, nós necessitamos perguntar ao texto o que é que ele quer falar a nós. Assim também esse trabalho tem perguntas que, desde que eu entrei no seminário, que desde que comecei a entender sobre missões, fiz para mim mesmo, que é: por que o europeu abandonou a Deus? E o que fazer para que eles voltem a Deus? O que a Igreja de Jesus Cristo, o que a Igreja Cristã Evangélica tem feito para que esse povo retorne à fé? Mediante isso, meus irmãos, iniciaremos exatamente a nossa introdução do trabalho, destrinchando em 3 pontos principais a nossa apresentação: o declínio do cristianismo na Europa, o cristianismo como uma história do passado e em busca da restauração. Em todo o mundo, o Evangelho tem tomado forma nos corações daqueles que foram predestinados, eleitos ou que escolheram ao Senhor. O Evangelho ele tem sido um refúgio bem presente nos corações daqueles que têm fugido da realidade desse mundo, buscando um ponto de paz e fortaleza. Mas, mediante todo esse explorar, mediante caminhar da igreja do Evangelho, dúvidas surgem no coração das pessoas, temores, medos, desolações, e é exatamente nesse cenário que a igreja cristã, tanto na Europa, como creio que em todo o mundo, está. Um povo que tem uma fé no seu coração, mas que muitas vezes deixaram essa fé se perder, e por isso o declínio do cristianismo na Europa. E esse declínio do cristianismo na Europa, meus queridos, ele começou a retirar dos corações das famílias o temor a Deus. E além de retirar esse temor a Deus, uma sociedade que era judaico-cristã, agora passa a ser uma sociedade fundamentada na razão, onde a razão é quem comanda. Mediante essa realidade, a fé protestante ela tem se reinventado no continente europeu. A fim de quê? A fim de que o evangelho venha ser pregado da forma mais clara e da melhor forma possível. Diante disso, eu gostaria de apresentar dados de uma pesquisa que, de fato, qualificam o meu projeto. É exatamente os dados do movimento Lausanne na Europa, que destacam que a Europa tem se tornado menos cristã nos últimos 120 anos. Um continente onde 95% das pessoas se declaravam cristãs, em 120 anos, depois desse período de tempo e com o avanço das pesquisas, viram que hoje apenas 76% desse continente se declara cristão. Isso não quer dizer que eles são cristãos. Eles se declaram.
Eles são pessoas que professam uma fé nominal, uma fé pela qual eles não lutam mais, uma fé pela qual eles deixaram de lado e se tornou uma história do passado. Mas a igreja cristã de todo mundo hoje faz um movimento inverso, porque um dia a Europa, berço de João Calvino, berço de Martim Lutero, berço da maior força missionária do mundo, enviou missionários para esse país, para que o evangelho fosse pregado e vidas fossem salvas como as nossas vidas. Hoje, o Brasil envia missionários para a Europa, a fim de restaurar um povo que deixou a fé como história do passado. Mediante isso, a justificativa desse trabalho, esse trabalho se justifica pelo fato da Europa, que um dia foi o detentor da maior força missionária cristã do mundo, modernamente, andar mergulhado em seu ateísmo e grande rejeição da verdade. Diante disso, eu gostaria de apresentar agora os objetivos desse trabalho. O objetivo geral desse trabalho foi analisar as razões do declínio do cristianismo na Europa. Além disso, investigando os fatores socioculturais e espirituais que contribuíram para o avanço da fé, identificando as ações adotadas pela Igreja Cristã para promover o retorno à fé entre os europeus, como eu já tinha falado na introdução. E eu gostaria de ser bem enfático nesses 3 objetivos, porque, meus queridos orientadores e aqueles que estão analisando esse trabalho, vocês vão ver que ao longo do projeto, em cada etapa, nós estaremos sanando e concluindo cada objetivo desse específico. Em primeiro lugar, investigar as causas históricas e socioculturais que levaram ao declínio da fé. E nada melhor do que a história para falar disso. Em segundo lugar, analisar o impacto do secularismo, do pluralismo e materialismo sobre a fé cristã no continente europeu. Por quê? Porque vocês vão entender que no decorrer da história, essa tríplice dificuldade do povo europeu é o que exatamente tem feito as pessoas abandonarem a fé. E, por fim, identificar o que a igreja tem feito. As ações estratégicas adotadas pela igreja cristã contemporânea para promover o retorno à fé entre os europeus. Mediante isso, meus queridos irmãos, eu queria, nesse momento, trabalhar uma revisão histórica. Essa revisão histórica que é muito importante, porque ela inicia exatamente com o nascer da Igreja Apostólica. Meus irmãos, a primeira coisa que devemos salientar do nascer da Igreja Apostólica é porque essa igreja ela nasceu. E quem firmou as suas bases foi o próprio Jesus Cristo. Essa igreja, para James Ekman, em 2005, em um dos seus livros, ele diz que no dia de Pentecostes, a igreja cristã nasce. O mistério das línguas, de onde 120 pessoas estavam, e tomou aquele povo que capacou, e levantou um simples pescador para pregar o evangelho. Naquele dia a igreja nasce, após ali a pregação de Pedro, mais de 3.000 almas são acrescentadas naquele dia. Diante disso, meus irmãos, eu também não posso deixar de afirmar um dos grandes precursores do nascer da igreja apostólica, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo teve a oportunidade de plantar a primeira igreja do continente europeu, a igreja de Filipos. Em segundo lugar, meus irmãos, essa igreja que agora nasce cheia de fé, de vigor, como um exército caminhando em vitória, em desbravar os horizontes, a caminhar até os confins da terra, ela agora passa de uma posição de perseguida para uma posição de uma igreja agora que é acolhida. Constantino acolhe a igreja e torna a fé cristã uma fé de Roma. A igreja agora vira a igreja católica, a igreja universal, a igreja de Roma. E mediante isso, uma igreja em reforma. Essa igreja começou a passar por reformas, porque essa igreja antes era um movimento espiritual, religioso, com o propósito de pregar o evangelho. Mas agora ela começa a ser um instrumento que não apenas foi utilizado com a finalidade que Cristo deixou, que foi pregar o evangelho, mas um instrumento de opressão para as pessoas. Um instrumento que colocava indulgências, um instrumento que vendia pedaços do céu. Esse não é o evangelho de Jesus. Por isso, por esses e outros motivos, Martim Lutero, Wycliffe, John Hus e outros reformadores falaram
e escreveram e debateram sobre uma igreja em reforma. A igreja precisava ser reformada. A igreja precisava voltar-se para as Escrituras. E apesar de tudo isso, para que possamos ganhar tempo, essa igreja passa, Martinho Lutero ali, aproximadamente no século XVI, Martinho Lutero institui as suas 95 teses e o processo da reforma protestante é iniciado. E agora nós vemos os frutos desse processo. Processo árduo, processo doloroso, processo que tirou a liberdade de muitos, mas essa igreja ela dá frutos. Porque Tertuliano já dizia uma coisa muito interessante, é que o sangue dos mártires era o adubo para o crescimento dessa igreja. E essa igreja cresceu, e essa igreja deu frutos. Na Alemanha, Martinho Lutero estava lá, nos países escandinavos. Na Suíça, Corinto Zwingli estava lá pregando o evangelho. Na França, na Holanda, estava João Calvino também pregando o evangelho. E a igreja cresceu. E a igreja chegou na Inglaterra, através da igreja anglicana. E dessa igreja anglicana, essa igreja expandiu horizontes e chegou até a América, ali nos Estados Unidos e nessas regiões mais próximas. Por fim, meus irmãos, essa igreja avançou. E essa igreja chegou até nós. Nós somos o fruto dessa igreja. O fruto do penoso trabalho desses homens somos nós. Mediante isso, agora entramos no cerne desse trabalho, que é exatamente a nossa fundamentação teórica. E essa fundamentação teórica ela vem tratar exatamente as causas do abandono da fé, certo? E o abandono da fé em busca de quê? Em busca da razão. Em primeiro lugar, esse movimento ele começa junto da reforma. Porque a reforma protestante ela não aconteceu sozinha. Ela não foi um marco só na história. A reforma protestante ela aconteceu junto de outros movimentos, como o movimento racionalista. Ela está acontecendo em comum, no mesmo tempo. E as pessoas agora elas buscam abandonar a fé em busca da razão. O espiritual foi deixado pelos números. O pensamento em um ser supremo foi deixado pelo empirismo. As pessoas agora não queriam testar a fé. E aí nasce o racionalismo com o pai René Descartes, ao qual, nesse trabalho, nós temos estudiosos que se dedicaram a explicar o racionalismo, como McGrath, Keynes e Alden Souza. E diante disso, meus irmãos, a igreja, mediante um cenário racionalista, agora começa a ter uma teologia mais ortodoxa. Eles estão preocupados em dar respostas a tudo que os racionalistas colocavam no xeque. E, no entanto, buscando dar respostas, essas pessoas agora não se perdem. Apenas sentadas em cadeiras, em sua ortodoxia, que não se transformou para o seu verdadeiro, em ortopraxia. E essa igreja, ela parou. Mediante isso, mediante o racionalismo, o lema da reforma, o justo viverá pela fé, foi transformado em o homem viverá pela razão. E surge dessa corrente duas coisas bastante interessantes, que é exatamente o deísmo e o iluminismo. O deísmo, meus irmãos, para ser claro, eu sei que muitos aqui não têm uma formação teológica, é um pensamento como se Deus fosse um grande relógio e desse cordas em um relógio que ele mesmo criou, colocasse nessa mesa e deixasse esse relógio lá parado. É um Deus que não se relaciona com o seu povo. E além disso, é um Deus que a razão pode explicar. Mas já dizia o anúncio do meu orientador pastor muito, ninguém explica Deus, muito menos a razão. E essa é a verdade. Diante disso, o movimento iluminista, ele também vem com esse culto à razão. E o povo que antes vivia por fé, como Martinho Lutero destacou, o justo vive por fé. O movimento iluminista quis colocar no coração do povo. Você vive pela razão. Diante desse cenário, seguem os três pilares dos maiores inimigos da fé cristã em pleno o século XXI. E eu creio que também em pleno esse tempo, que é o secularismo, o materialismo e o pluralismo. O secularismo, meus irmãos, nada mais é do que uma corrente filosófica e ideológica que busca a separação do Estado da religião.
O Estado agora ele não pode priorizar mais nenhuma religião. Por quê? Porque a religião tem sido um peso para o Estado. E, além disso, o avanço do pensamento crítico, de pessoas como Isaac Newton e muitos outros autores desse tempo, desse período, eles começaram a bater de frente com a fé. Por quê? Porque a fé não conseguiria ser provada pelos números, a fé não conseguiria ser provada pelo pensamento empírico. E, diante disso, Timothy Keller trata muito bem em seu livro, O Deus na Era Secular, o que é a secularização. Ele diz que a secularização pode ser dividida em 3 pontos. Em primeiro lugar, uma sociedade secular. Uma sociedade que se separa totalmente do Estado. Um Estado que agora ele não tem mais força. Uma igreja que agora ela não tem mais força, ela não tem mais vez mediante o poder público ou político. Em segundo lugar, ele trata a pessoa secular. O que é uma pessoa secular? A pessoa secular é exatamente aquele que tira da sua mente a figura de Deus. Deus, para ele, não existe mais. E agora, o seu culto é aos seus materiais. O seu culto é ao aqui e ao agora. É o que eu tenho. E, diante disso, uma pessoa secular, ela vive em uma era secular. A era do aqui e do agora. Esse é o primeiro inimigo da fé cristã. É o inimigo que tira a visão eterna do coração das pessoas, fazendo as pessoas viver o aqui e o agora, esquecendo que existe uma eternidade para mim. Diante disso, o secularismo agora lança 2 realidades que têm entrado até dentro das igrejas, em alguns contextos, que nós temos faltado, não prestar tanta atenção, o materialismo e o pluralismo. Meu tempo, como foi aqui, por favor? 15 minutos já para apresentar ainda? Não. Já usar 15 minutos, vamos rápido. Então, o materialismo e pluralismo. O materialismo conhecido, o materialismo de Karl Marx, ele vem exatamente tratar o quê? Que as pessoas agora não é mais a vida que damos as nossas escolhas, mas é o material. É o que eu tenho que sim eu sou. Essa é a realidade do materialismo. E o pluralismo é exatamente uma tradição que não é nova. Ela já vem ali da tradição humanista, do racionalismo. Além disso, uma pluralização religiosa. Agora, toda forma de fé é válida. E até aqueles que não têm fé podem falar da fé. E, em terceiro lugar, eles buscam uma sociedade livre. Mas mal eles sabem que uma sociedade que abandona a fé é uma sociedade presa em seus pecados e seus limites. Mediante isso, 2 textos bíblicos que exatamente embasam todo esse trabalho está na grande comissão, que é o conhecimento de todos, e também em Romanos 10, 14 e 15, eu vou ler apenas esse. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Diante disso, meus irmãos, as aplicações metodológicas do executado da pesquisa foram, em primeiro lugar, um levantamento bibliográfico para afirmar a nossa base com a revisão histórica e também a nossa fundamentação teórica para entender o motivo do povo europeu ter abandonado a fé. Além disso, uma pesquisa qualitativa e quantitativa utilizando um método de triangulação. Porque o método de triangulação é fundamental para quê? Porque aquilo que é qualitativo, junto com o que é qualitativo, nos dá uma clareza maior dos dados que nós analisamos. E, por fim, os questionários. O nosso questionário, ele contou com 9 perguntas que foram enviadas a 15 entrevistados, entre eles missionários e pastores que atuam no campo europeu, ao quais muitos estão lá há mais de 30 anos. E tivemos a oportunidade de conversar frente a frente com esses homens e de entender também o seu questionário. Em 9 países europeus. De acordo com Marconi Lato, a pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema a partir de referências. E para ter isso, a triangulação oferece uma visão mais abrangente e robusta do fenômeno estudado. Diante disso, meus irmãos, vamos para nossas análises, que teve 5 passos: a elaboração do questionário, recolhimento das informações, análise qualitativa e quantitativa e os resultados das discussões. Diante disso, vocês podem ver as nossas 9 perguntas que nos nortearam, da qual gostaria de analisar de forma rápida 3, que são, na sua visão, qual a real situação do cristianismo no continente europeu?
Em segundo lugar, quais as maiores dificuldades que o cristianismo tem enfrentado no mundo europeu? E, por último, quais as ferramentas de plantio que a igreja tem feito? Lembra que eu vos disse que, no princípio, buscaríamos entender o real estado, depois buscaríamos entender as dificuldades e, por fim, o que a igreja tem feito. Está aí o cenário dos nossos objetivos. E, meus irmãos, diante disso, na sua visão, em qual situação se encontra o cristianismo protestante evangélico na região que você trabalha? Diante disso, meus irmãos, está aqui os 9 países ao qual tivemos entrevistados. E destacamos essas respostas por um fato que o cristianismo está em declínio ou o cristianismo está em ascensão. Por quê, meus irmãos? Porque a pesquisa qualitativa, ela nos deu o cenário, por mais que não seja um cenário global, mas é uma ideia exatamente daquilo que nós entrevistamos, da sua visão. O que é que tem acontecido? Em País de Gales, um dos países que participou por um dos maiores avivamentos da história, pela pessoa de Eden Roberts, um avivamento que invadiu todo mundo, agora é um país que se encontra em uma situação muito difícil para o cristianismo. Além disso, o cristianismo na terra de Martinho Lutero, para o nosso entrevistado, o cristianismo é de perda de importância, onde a igreja não tem papel no dia a dia das pessoas na Alemanha. Nominais. Cristãos nominais. E os países em ascensão, como Romênia e Áustria. Na Romênia, segundo a nossa entrevistada, o cristianismo tem um crescimento leve, mas consistente. Romênia, que um dia foi um dos lugares do comunismo mais aplacou na mente das pessoas, agora está crescendo. Porque aqueles que um dia foram presos conheceram a liberdade. E a liberdade é o evangelho. Diante disso, na Áustria, a igreja é pequena. Ela é pequena e desconhecida. Entretanto, a igreja evangélica está no processo de crescimento. Isso é o que nos alegra. É porque o reino de Deus é glorificado. Não importa a tribulação, não importa a luta. Jesus sempre vai ser e sempre será o rei do universo. Mediante isso, meus irmãos, a nossa próxima pergunta é: quais as dificuldades enfrentadas pela igreja cristã protestante na região que você trabalha? Diante disso, vocês podem ver que elencamos são respostas dos nossos próprios entrevistados, onde não temos opções, mas eles ficaram livres porque eram qualitativas de dizer quais eram as dificuldades. E como vocês podem ver na nossa análise, 67% dos nossos entrevistados declararam que um dos maiores inimigos da fé cristã é o secularismo. 56% pluralismo religioso. 56% materialismo. 45% pressões sociais, 34% desconhecimento da igreja evangélica e 23% a perseguição governamental. Diante disso agora, analisando o que já foi dito na nossa fundamentação teórica, você pode entender o que esses países têm vivido quando se fala de secularismo, quando se fala de materialismo e pluralismo. É uma sociedade sem dar importância a Deus. É uma sociedade plural, onde o cristianismo não é a verdade com V maiúsculo, como disse Francis Schaeffer em um discurso na faculdade de Notre Dame. Não é. É um cristianismo que ficou como história no passado. E são pessoas que buscam apenas no material, na força das suas mãos, a alegria e a força para viver. Diante disso, a sexta pergunta que analisamos vem destacar exatamente agora o que a igreja cristã ela tem feito mediante tudo isso. E diz: quais as ferramentas de plantio de igreja que apresentaram bons resultados no seu contexto? Cite no mínimo 2. Diante disso, meus irmãos, partindo para a análise, tendo aqui as respostas dos nossos entrevistados, nós destacamos que a ferramenta que mais tem fluído, que mais tem dado efeito no plantio de igreja é o relacionamento interpessoal. Professora Bernadette, se hoje eu pudesse conjecturar ou falar com as minhas palavras o que Jesus disse em Mateus 28, ele diz assim: ide por todo mundo e faça amigos. Fazer amigos dá solução maior. Fazer amigos do Evangelho, pessoas que veem você sempre cristão na íntegra, não é em palavras, transforma vidas. E a prova fiel é que o nosso trabalho, como uma análise de 15 missionários, mostra que o relacionamento interpessoal é uma das maiores ferramentas do plantio de igreja em uma sociedade secular, em uma sociedade plural, em uma sociedade materialista. Diante disso, os pequenos grupos
Agora, com quem eu me relaciono, eu levo para um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo, professora Thaís, essas pessoas que foram abraçadas por um relacionamento, agora elas são evangelizadas, agora elas são discipuladas e o cristianismo cresce. Mas eu queria destacar, meus irmãos, uma coisa bem interessante que aconteceu na Itália, que no Brasil acontece com muita frequência. Uma das ferramentas mais utilizadas, as mídias sociais. Meus irmãos, na Itália, um país com menos de 1% de cristãos, as mídias sociais têm sido uma ferramenta para pregar a palavra de Deus. Um movimento cruzado estudantil, conhecido como CRU, fez um estudo. E as pessoas buscam agora na internet sair do encalço, das profundezas, do desânimo que entraram. E o movimento cruzado estudantil agora, professora Bernadette, ele montou questionários para tratar essas pessoas, para evangelizar essas pessoas. E o melhor, sabe o que eles fazem? Depois dessa pessoa, professora, ser evangelizada, agora ela é destinada a uma igreja em mais de 44 países, inclusive na Itália. Olha que ferramenta poderosa as mídias sociais. Diante disso, temos os demais resultados, como as ferramentas que não apresentaram como resultados, na quais eu posso destacar o evangelismo de rua, o evangelismo porta-a-porta e, em alguns lugares, por exemplo, ação social desbalanceada. O evangelismo de rua não é mais uma solução para a Europa, diferente do Brasil, porque aqui no Brasil nós evangelizamos na rua a todo momento, entregamos panfletos lá no Brasil. As pessoas não são tão relacionais quanto o brasileiro. Diante disso, temos aqui demais resultados com o preparo pregando dos plantadores de igreja. Diante disso, nós destacamos que de 15 plantadores, apenas 2 não tinham preparo. A grande maioria tinha um preparo teológico e um preparo missiológico. E 2 dos nossos entrevistados também tinham mestrado na área missiológica. Assim sendo, as idades dessas igrejas. Destacamos aqui igrejas entre 1 e 5 anos, entre 10 e 20 anos, 20 e 30 anos, e 30 anos ou mais, como é o caso da Alemanha, uma igreja centenária, com mais de 200 anos de existência, onde um dos nossos entrevistados citou. E o número de membros também. As igrejas na Europa, meus irmãos, são igrejas minúsculas, comparadas às igrejas no Brasil. A grande faixa etária das igrejas na Europa tem de 10 a 30 pessoas. Em nossas igrejas atuais no Brasil, 10 a 30 pessoas têm um pequeno grupo, tem um ministério pastoral. E é essa a realidade. Como podemos fechar os nossos olhos para um país que clama pela restauração? Para pessoas que, por mais que lá no passado, homens e mulheres foram falhos em repassar o evangelho para os seus filhos, que agora não clamam, como eu posso fechar os meus olhos para essa realidade? Entender que o evangelho precisa ser pregado lá. E que nós necessitamos fazer esse trabalho robusto, agora indo levar a palavra de Deus de salvação. Diante disso, nas reflexões, comprovamos a real situação da igreja cristã da Europa. Foram comprovados pelos resultados, foram comprovados pela nossa revisão histórica e a nossa fundamentação teórica. De fato, a igreja cristã na Europa está em declínio, está afundando em seu ateão. Dentre todos esses países, grande parte dos entrevistados, os países representavam apenas 1%, 2%, e os que estavam em ascensão, 5% de cristãos protestantes evangélicos. Além disso, os desafios foram validados. Não é mais desculpa para nós dizer que não existe desafio na Europa, porque a Europa precisa de mão de obra. Destacando aqui as palavras de Ronaldo Dório, o plantio de igreja é a forma mais necessária, é a forma mais pulsante de que o evangelho perdure uma nação. E como a igreja brasileira pode mudar um pequeno cenário disso ou muito, plantando igrejas na Europa. Nós, a nação do cristianismo, a nação que já a fé protestante irá passar a fé católica, precisa pregar o evangelho na Europa. Por fim, as ferramentas analisadas. Existem ferramentas. Você agora conhece as ferramentas. Relacionamento interpessoal, pequenos grupos, mídia social, pregação dispositiva. Todas essas são ferramentas. Ferramentas que não são de outro mundo, professor.
são ferramentas que já praticamos em nossas igrejas locais. Sendo assim, as considerações finais é que existe urgência de evangelização no continente europeu. O continente europeu precisa de novas igrejas. O continente europeu precisa de missionários capacitados, cheios do amor e cheios de Jesus Cristo, para transformar a realidade daquele lugar. E os desafios, meus irmãos, não são simples. Até porque o próprio Jesus nunca prometeu coisas simples. Ele disse que no mundo tereis aflições. As aflições virão, mas o evangelho continuará crescendo naquele lugar. E estratégias. A igreja cristã tem essas estratégias. A igreja do Brasil é uma igreja dotada de dons e talentos que tem estratégia, professor, para transformar corações na Europa. E por fim, meus queridos, trabalhos futuros é exatamente realizar uma análise detalhada dos dados coletados, com ênfase nas ferramentas de plano, porque eu creio que isso é o que vai surtir o maior efeito. E desenvolver um estudo aprofundado sobre a capacitação missionária específica para o campo europeu, analisando as principais necessidades e desafios enfrentados e, por fim, conduzir uma pesquisa mais ampla em toda a Europa, para que, de fato, tenhamos dados mais concretos, dados mais claros dessa realidade. E não tenho mais o que apresentar a vocês. Eu agradeço por essa oportunidade que Deus abençoe.